malícia, a gente se toca, se curte e provoca, te chamo de paixão. Coisas no coração que pensa em redimir, esquece, vem pra mim. Vem pra conter essa dor. Tanto a gente se amou, não se pode esquecer. Hoje estamos aqui e a tristeza termina onde começa o prazer. Desperta o teu olhar, que eu conserto o meu, e mostra que esse amor não morreu. Desperta o teu olhar, que eu conserto o meu, e mostra que esse amor não morreu. Não morreu. Que incrível! Gente, estamos aqui com Chiquinho dos Santos, essa lenda viva, grande compositor, cantor. Obrigado, que honra, meu amigo. Honra minha, obrigado pelo convite. Um olá a todos, não vou dar boa tarde, nem boa noite, nem bom dia, nem boa madrugada. Vou dar um olá a todos. Prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite, meu irmão. Prazer é meu, que honra, né? Hoje termos aqui na Hora do Coruja um dos maiores compositores da história da nossa música, em especial o samba e o pagode, né? Sim, sim, é o Chiquinho, nosso cantinho. Eu fiquei sabendo que são 500 músicas já gravadas, é isso? É, já passei, eu bati 500 músicas em 2014, aí como diz o Carica, eu parei de contar. Eu parei de contar com um número não é tão importante, mas eu gosto de frisar isso porque uma caminhada longa, né? São 32 anos de madrugadas, né? Nossa Senhora. Para chegar nesse ponto aí. 500 músicas, imagine no papel. Sim. Ainda tem muita coisa que fica assim. É, muita coisa nova. Aquele rascunho, aquele rabisco. Tem. Eu ainda uso caneta e papel ainda. Estamos na era digital, mas na hora de escrever, na hora de arquivar, ainda tem o meu caderninho lá, tem. Essa música que nós começamos aqui, nosso bate-papo, ela tá dentro de um trabalho feito pelo Grupo Ponto de Encontro. Essa música é o divisor de águas da minha vida, né? Quando eu saí que explodiu no cenário musical lá nos anos 90, né? Sim, eu entrei no lugar no Grupo Ponto de Encontro a convite do Valtinho, né? Valtinho Tato. No lugar do Alemão do Banjo. O Alemão do Banjo saiu, eu entrei no lugar dele, né? Eles estavam com a música na rádio na época, né? Que era Na Vida é Preciso Conhecer. Música do Arlindo Cruz, do PQD e do Chiquinho, vírgula. Todo mundo pergunta de quem é essa música. Não é Chiquinho dos Santos, Chiquinho, vírgula, já falecido, o mesmo autor da música Covardia, vem contra o mar. Chiquinho, vírgula e tal. E aí eu entrei nesse grupo, gravamos um disco em 92, finalzinho de 92 e tal. O disco foi lançado em 94, em 95 estava no auge. Essa música foi pra rádio. Nossa, a música que eu cantei aqui, que é a última faixa, faixa 11, que chama Disfarce, é uma música verídica, de minha autoria, a pedido do Jorge Cardoso. Eu quero uma música de estilo... Ele disse pra mim, eu quero uma música naquele estilo paulista, cheio de harmonia e tal. E aí eu mostrei essa música. Tinha feito lá dentro do JB Sambar, eu tocava lá, né? Eu, Claudinho, Helder Celso, fazíamos um pagode lá e... Meu Deus, você viveu essa era a época de ouro, né? Do samba e pagode aqui no Brasil. E você tá falando, já mencionou aí lugares que folclóricos até, né? Sim. Nessa época, uns lugares que não eram só casa de samba, parecia, na verdade, mais uma faculdade, uma pós-graduação em samba, que era o JB Sambar, o Birus Bar e o Só Pra Contrariar. Essas três casas são responsáveis, certamente, por todo e qualquer artista que está nativa hoje aqui. Alguns já se foram, como o caso do Reinaldo, por exemplo. Sim, grande Reinaldo. Eu citaria também o Balancê, que ficava ali na Henrique Schalma, né, do Oswaldão, velho Balancê do Oswaldão, lá onde o Douglas Sampa fazia um pagode. Foi lá que eu conheci ele, inclusive. Douglas Sampa, um abraço, que logo estará aqui com a gente, hein? Vem... Sempre polêmico, liso. liso. De meu parceirão. Meu primeiro cara, um dos primeiros também que me deu a mão, assim. Ele fazia um pagode lá nesse dormente, no Balancê. Ele fazia de quarta, eu tocava de sexta. E pra quem não sabe, eu tocava de sexta-feira e a gente fazia um catálogo de vez em quando. E o tantanzinho era o Reinaldo. O príncipe do pagode tocava tantã. E o repique de mão era o Valdir do grupo JB Sambar, de sexta-feira.
Mas a gente largava todo mundo ali também começando, interagindo. Cantava, tinha seus discos, cantava também, aí ia no Beatles Bar, juntava no Beatles Bar, por exemplo, de quarta-feira, era Netinho de Paulo, no repique de mão, Salgado no cavaco, Leandro Learte numa caixa ou num pandeiro, dando uma força na batucada e cantando. Era aquela reunião de músicos, a quarta-feira do Beatles Bar era desse jeito. Era uma qualidade danada, assim, prateado, né, que eu conheci lá. Nessa época eles já estavam ali inseridos dentro dos grupos ou não? Estavam começando, eram mais... Os artistas em si, sim, já estavam com o trabalho na estrada. O Netinho de Paula, por exemplo, tinha um pagode dentro da quadra, um pagode maravilhoso, lá na quadra da Camisa Verde e Branco. Pagode do Negritude Júnior. Nossa, muita gente passou ali no Camisa, muita gente, era um pagode de domingão lá, era... Ali na Rua do Samba também tinha. Rua do Samba, na General Osório ali, isso, né? Na General Osório. Então são lugares assim que a gente vai levar como um aprendizado para sempre, né? O Belo mesmo, eu estava assistindo uma entrevista dele que foi feita semana passada no Bial, ele citando o Beatles Bar. Foi lá que eu conheci o Belo, inclusive. A gente se conheceu lá dentro do Beatles Bar, inclusive. E como que era... você sempre um grande compositor. Nessa época você já pediam para você, solicitavam alguma coisa? Já. Ou porque eu lembro de uma conversa acho que foi com o Marquinhos Sensação, que ele falava, poxa, quando tinha esses encontros, sempre um queria trazer uma música diferente. Era sempre assim. Existia uma certa competição de quem empolgava mais a galera. Eu acho que dentro das boas identidades do chamado pagode 90, eu nem gosto muito desse termo, porque na verdade eu sou 64, então seria um pagode 80, na verdade, né? Sim. Eu tô com 6.0, então eu nasci em 64, então seria um pagode 80, mas eu entendo, é por causa aquela ação meteórica que teve, né, do pagode 90. Mas tinha assim, por exemplo, eu conheci o Claudinho assim, num bar chamado... Claudinho de Oliveira? O Claudinho de Oliveira. Nossa. Em 87, eu cheguei ali no Vielas Bar, que é da família do Elias, meu compadre Elias já falecido, né? Tem o Ado também, que era irmão dele. Eu era padrinho de casamento do Elias, e quando eu cheguei com uma roupa num saco de lixo. Eu e minha mulher, num saco de lixo, e falei, cara, eu não tenho onde ficar. Ele falou, cara, fica aqui. Então eu morei no Vielas durante quase um ano, era para ficar um mês. Eu fiquei quase um ano porque eu não tinha como alugar uma casa. Você era aqui de São Paulo? Sim, Chiquinho? Sempre foi aqui de São Paulo? Fui daqui de São Paulo. Na verdade, quando eu comecei interior de São Paulo, né, Zona Oeste, Cotia, eu nasci em Arujá, mas me criei em Cotia. Então, toda a minha infância era em Cotia. Por isso que o pessoal não entende como é que eu consegui adentrar o samba, que era tão longe, né? São 60 quilômetros de São Paulo. É uma viagem. Porque eu corria atrás, amigo. Por exemplo, quando alguém me pediu uma música, eu não sabia mandar por correio, que era o caminho que tinha antigamente. Não, eu dava um jeito, de carona, eu levava até a pessoa, pessoalmente. Aquela fitinha cassete, aí tinha que... Qual música que é? Deve ser a sexta música. Enfiava a caneta e rodava. Essa é uma dificuldade que a rapaziada de hoje não tem, né? Não tem, graças a Deus, em outros tempos e tal. Mas sim, tinha esses encontros de... Quando se encontrava, era um mostrando música pro outro. Por exemplo, a gente se encontrava em frente ao JB, tinha o estúdio da Record. Era um programa que, inclusive, o técnico de som, o cara que cuidava que fazia o som da casa, era o Dinho, falecido do grupo, que morreu todos eles lá, do grupo de Guarulhos, Mamonas Assassina. Era ele que cuidava. Louco. Então, bem em frente, era um teatro onde gravava o programa da Record. A gente se encontrava lá. Eu, Salgado, o Juninho do Banjo. Nossa. Às vezes do Nego Branco, novinho pra caramba, Nego Branco. Rapaz. Paulinho São Pagode, Pelé Problema. Ô, louco. Naquela época ele já era problema? Já era problema, sempre foi. O nome que eu diga, né? Grande sempre Pelé. Foi, grande Pelé. Então a gente se encontrava, Claudinho, lógico, né? E o Helder Celso, que era o meu parceiro mais... Helder Celso. O Helder Celso, ele ensaiava no JB. Então a gente chegava lá para tocar e assistia todo o ensaio do grupo Pé de Moleque para depois começar o show. Como rolou esse convite para você fazer parte do ponto de encontro? Do ponto de encontro? Foi o Valtinho que me chamou, na verdade, como eu te disse. Eu tinha acabado de fazer uma música. Na verdade, ele foi pedir uma música, né? Então eu tinha acabado de fazer uma música com o Claudinho, que é... Deixa eu ver se eu lembro aqui. Deixa eu ver. Tem um tom aqui. Que louco, vou morrendo pouco a pouco. Estou vivendo num sufoco. Passo de noite a te procurar. Essa música é de 91. Rapaz. Tinha feito com o Claudinho esse som. E, pô, a gente pode gravar essa música. Só que o Biro tava gravando a música e eu não lembrava. Eu já passeava pelo Biros Bar. O Biro escutou a música, falou, vou gravar essa música e tal. E deixou lá no bate-bola.
Então, e o Valtinho queria demais essa música. Falou, inclusive, cara, você tá fazendo o quê? Tá em qual grupo? Eu falei, não tô em grupo nenhum, eu tô no grupo do Sapato, no Sapato tal, tô também. Enfim, falou, tá, você não quer fazer parte do grupo, ponto de encontro e tal? A gente tá pensando até em gravar, vamos bater um papo com o Jorge Cardoso, ou com o Ivan Paulo, vamos chamar Jorge Gomes e tal. Tinha uns caras que eu não conhecia. Era uma aposta naquela época, o grupo Ponto de Encontro, ele já estava estabelecido já? Não, assim, era uma aposta. Era uma aposta, porque o grupo tinha quase que se deslanchado quando saiu. Me parece que eles queriam chamar o Leandro Learte, que gravou todos os banjos do grupo Ponto de Encontro antes de eu chegar e tal. Mas o Leandro, imagina, sem chance. O Leandro Learte era praticamente o muro de arrimo do grupo do Arte Popular, ainda é até hoje, né? Então ele não ia sair nunca. Falei, cara, quer saber? Eu tô dentro. Mas eu já entrei assim, sabendo que não é a minha praia, sabe? Eu entrei no Soweto, por exemplo, fiz parte do Soweto, a primeira formação, né? Sob medida, durante 6 anos. Mas é assim, eu entrava, saía, porque o compor, para mim, acho que é mais a minha veia. Ele te trazia mais segurança? Eu acho que era mais para ficar perto do Claudinho, por exemplo, que é o meu parceiro musical, o cara, a primeira pessoa no samba que pegou na minha mão e falou, vamos ali mostrar músicas. Esse cara foi o Claudinho de Oliveira. Vou morrer agradecendo ele. É graças a ele que a minha música chegou a outras pessoas. Claudinho que continua com uma cara de menino, né? Continua. Incrível, né? Nós somos sexagenários, nós os dois. Ele também tem 60, alguns meses mais novo que eu. E nessa época, eu acho muito legal, até pra galera que tá assistindo a gente, que é mais nova, né? Sim. E aí todo mundo fala muito dessa época, mas para contextualizar, quais eram as grandes referências nessa época? Porque hoje a gente vê motivo de inspiração, né? Tanta gente agora na atualidade. E para vocês, como que eram? Aqui em São Paulo tinha alguém fazendo o movimento do samba? Ou vocês olhavam muito lá para o Rio de Janeiro? Como que era questão? No meu caso, que estava lá em Cotia, bem fora do circuito aqui. Só assim, para quem não conhece aqui São Paulo, né? Cotia é uma região de interior, sim. E é um trajeto para cá, para a capital, de 1 hora, 1h30 de carro. Sim, 1h, 1h20 por aí. Já tinha carro na época, Chiquinho? Nada, imagina. Meu Deus. Nada, não tinha nem luz na minha casa, para falar a verdade. Ô, louco, era bem interiorano mesmo. Sim, bem interior mesmo, bem interior mesmo. Minha vida foi assim até os 18 anos. Casa sem luz e sem água. Ô, louco. Sim, lá em Cotia, onde hoje moram minhas irmãs. E aí, perdi o fio da minha vida. A influência, e tal. Por exemplo, o grande, acho que cartão de visita, assim, aquele ponto que a gente olhava e falava, caramba, acho que eu quero fazer isso. Os meus contemporâneos, o Claudinho, citaria o Helder, Mito, Papacaça, Helder Celso, era o samba pé de passagem. Você escutava o samba pé de passagem e falava, cara, quando eu escutei a música do meu parceiro... Samba pé de passagem. O meu contemporâneo mais gigante, chegou bem antes de mim, que é... Hoje eu vi um lindo negro anjo, anjo negro, lindo anjo, negra Ângela. Quando eu escutei esse som na rádio, eu lembro, em 85 isso, eu falei, cara, eu quero fazer uma música assim, eu quero fazer isso. Quero fazer isso. Miriti, Serginho Miriti. As músicas desse cara, ele é um compositor, ele é um compositor que canta. Sim. Eu diria que se eu olhasse para um profissional que me representa, seria o Serginho Miriti. A gente ainda não... A gente se conhece, lógico, mas não tem nenhuma parceria, mas eu me espelho demais nele. Ele é um compositor o tempo todo. Você pode olhar na internet, incrível, música nova, vive demais de compor. E eu gosto muito disso. Eu sou um compositor que canto. Porque tem gente que é cantor que também compõe. No meu caso, eu diria que sou um compositor que canta. Então, eles são referência para mim. E ao Mig Neto, né? Lógico. Mig Neto. A minha irmã, eu lembro que eu cantava em Cotia, num grupo chamado... Acho que era Terapia Popular. Não, Senti Firmeza, chamava o grupo lá de Cotia. Alô, Cotia! Opa! E aí, minha irmã falou assim, já escutou um cara chamado Almig Neto? Isso lá em 85. Eu falei, não, Almig Neto. Você já escutou, sim. Deve ter escutado e não sabe que é ele. Um samba assim, deixa de lado, esse baixo astral. Eu falei, sim, é o Mig Neto. Você tem que cantar isso, minha irmã falava. Minha irmã Cleonice é a minha... Quando eu tô com qualquer problema, qualquer coisa, notícia boa, ruim, média, essa é a pessoa que eu ligo para conversar. Eu tenho uma grande coisa para fazer, uma grande decisão, é para essa minha irmã que eu ligo. Eu tenho 5 irmãs, né? A Beth, a Lena, a Ivani, a Elisete e a Cleonice. E homens? 5 irmãs, só você de homem? Só eu de homem. Eu tinha mais um, meu irmão Anísio, mas faleceu já tem alguns anos já, umas décadas na verdade. Meu pai também já é falecido, minha mãe também e tal. Agora só eu e 5 irmãs.
E ela que falou pra mim, você precisa cantar o som desse cara do Amig Neto. Conhecer. Eu já tava saindo o disco do Reinaldo, não tinha chegado aqui em São Paulo, mas o pessoal já cantava, né? Retrato veja bem, nosso amor é perfeito. Mas quando chegou o disco do Amig Neto, foi uma doideira. Foi uma doideira, a gente fazia um pagode. Devorava. A gente fazia um pagode numa pizzaria, assim, cara, o negócio viralizou, assim. Mas eu tocava um cavaquinho muito ruim, violão mais ainda. Mas assim, os encontros eram muito mais pensando, o compositor, no meu ponto de vista, assim, sempre pensando em música nova. Por exemplo, eu ia no lugar... novidades. Eu vi o Moisés da Rocha, depois fiquei vendo o Helder Celso das entrevistas dele. Porque o meu pai, falei, cara, esse cara é filho do Moisés da Rocha. Moisés da Rocha é o cara. Você falava em samba, numa rádio, samba pede passagem. Samba pede passagem. Era a nossa grande vitrine, a nossa... E aí depois pintou o festival da Manchete. Foi aí que São Paulo começou a viralizar. Foi no Festival da Manchete. Começou a aparecer para outros estados. Eu vou contar um fato aqui que eu nunca contei em lugar nenhum, que é o seguinte. Nesse samba, tinha música de muita gente. Tinha música do Douglas Sampa, por exemplo, que era a música... Foi a música que foi em terceiro lugar, que era... Eu saía de Cotia para vir até aqui. Até aqui, que eu digo, até São Paulo, para assistir o festival. Para assistir os festivais. Mas nunca consegui entrar, porque eu nunca tinha dinheiro para entrar, para assistir o festival. Então... Eu só ia para os lugares, para os botecos e escutava... Ô, Chiquinho, era um festival voltado pro samba ou era... Pagode, só pagode. De lá era Royce do Cavaco, eram muitos grupos, cara. O grupo, por exemplo, Chora Menino, que foi defendeu a música do Douglas Sampa, que é... Só de pensar que tudo se acabou, eu me autoanaliso e... Eu saía de Cotia pra torcer por essa música. Caraca, eu não conhecia ninguém do samba, ninguém ainda. Mas eu falava, cara, esse samba tem que ganhar. Mas não ganhou. Se eu não me engano, porque o samba que ganhou foi em segundo, não lembro. Tinha um samba que era forte, que era do Dudu. Foi num ensaio de escola de samba. Acho que... Não lembro de quem é esse samba. Exatamente, acho que foi esse samba que ganhou, não tenho certeza, mas acho que sim. E o samba do Douglas ficou em terceiro lugar, eu fiquei bravo pra caramba. E aí foi quando eu conheci o Claudinho falou, sabe o samba que você torcia pra caramba? Sabe quem toca muito esse samba e mora aqui perto da gente? É o professor Luizinho. O mestre Luizinho Sete Cordas. Cara, eu e o Claudinho atazanava ele. Você acha que faz falta hoje em dia esses festivais? Faz falta. Pra descobrir novos talentos, pra trazer, né? Eu vou ser sincero, eu tenho vontade de fazer um festival desse. Já disse pra muitos amigos. Eu tenho vontade de fazer. Mas assim, eu sou uma cria de festival, né? Aliás, esqueci de contar isso. Eu sou um compositor cria autêntica de um festival chamado FECAMP, em Cotia. Era um festival ligado a um festival de Curitiba, que eu não me lembro o nome agora, e eram coligados, assim. Então, a pessoa podia participar desse festival em Cotia e ir lá pro outro. Eu não tinha condição de ir, mas imagina. Mas em 82 para 83, quando eu tentei me inscrever, eu não tinha um violão, não tinha nada. E o meu pai, ele era muito irritante. Meu pai, ele era um cara, um militante, assim, para defender o compositor, que defendia o compositor. Ele ficava me testando, por exemplo, ele falava... um show cantado que tem um monte de gente no palco, quem é o artista? Scal, ele me chamava de Scal, quando tava doidão, meu pai. Eu falava, o cantor, ele falava, não, seu otário, é o compositor. Sem o compositor, que é a base de tudo, não acontece um show cantado em lugar nenhum do mundo. Eu falava, é mesmo. Eu falava, mas é claro que é mesmo, você queria o quê? Você achou que é o quê? Tem compositor, tem cantor que faz tudo, toca, canta e compõe, mas são raros. Ele falava, vou citar um pra você, Zequete, ele falava, Zequete, vai estudar Zequete. Vai estudar Lamartine Barbo. E sabe quem fez o hino do Flamengo? Eu falei, não sei, pai. Rolou. Lamartine Barbo, seu otário. Quem fez o hino do Fluminense? Não sei, pai. Lamartine Barbo. Ele fazia esses testes comigo do nada. O seu pai era da música. Sim, um seresteiro, assim, né? Seresteiro, assim, e tal. Porque ele é muito estudioso. Sim. Mas ele tinha ele parece que sentia uma obrigação de defender o compositor, assim. Não era compositor, incrível isso. Mas ele achava que tinha que cantar música só de compositor. Ele acha que em qualquer canto que você cantasse, você tinha que dizer o nome do compositor. Por isso que ele me indicou o Samba Pede Passagem. Escuta esse programa, você vai entender do que eu estou falando. E aí, eu pedi um violão para ele emprestado. Ele falou, sabe por que eu não te dou um violão? Porque você não respeita o samba. Eu falava, pai, o que é respeitar o samba? Ele falou, você não sabe o que é respeitar o samba? Eu falei, eu não sei, eu gosto de samba. Isso não é respeitar, não? Isso não é suficiente. Gostar de samba, muita gente gosta. Mas respeitar o samba, poucos respeitam. Entenda uma coisa. Tem hold. Sabe o que é um hold? Eu não sei o que é um hold. É aquele cara que leva o piano, leva o cavaquinho, leva o violão para os músicos. Hein?
Tem Hold, que é mais sambista que um sambista que já gravou 10 discos. Eu falava, é mesmo, pai? Como é possível? Porque ele respeita o samba. Respeitar o samba é aceitar ele. É quando você cantar um samba, tiver alguém cantando samba, para ouvir. Não faça barulhos, a não ser que você vá aplaudir. Fora isso, fique quieto, fique em silêncio. Meu pai falava isso, era desse jeito. Então, muito aprendizado dentro de casa, né? E aí já vou até aproveitar o gancho para dizer que eu estou fazendo um trabalho chamado Samba Abraça Você, que é uma homenagem ao meu pai, cantando sambas de outros compositores, né? Paulinho da Viola, a Dona Irã, Velha Guarda da Portela, Batatinha lá da Bahia. Mas ó, compositores. Segura aqui que a gente vai falar lá na mais frente eu falo sobre isso. Acompanhem vocês que estão ligadinhos aí no nosso programa, aqui pela TV ABC Brasil. Dá para acompanhar também lá pelo YouTube, Spotify. Mas fiquem ligadinhos aí que no segundo bloco vem muito mais história com aqui. Ele, Chiquinho dos Santos. Venha me ver, quero te amar, vem que eu te espero com paixão. Só pra você tem um lugar aqui no meu coração. Venha me ver, quero te amar, vem que eu te espero com paixão. Só pra você tem um lugar aqui no meu coração. Vem me beijar, quero tanto te amar. Vem que o meu corpo deseja teu prazer. Quero deitar no teu colo e dizer, gosto tanto de você. Teu olhar revela um laço de ternura entre nós, tá no ar. Um desejo ardente quando a gente está a sós. Esse amor tá ficando forte, precisamos acender a paixão com a chama viva vinda do nosso prazer. Vem pra mim, minha vida é você. Precisamos nos dar mão pra valer. Dá em nós um mais forte querer, uma louca paixão que nos força a viver. Me chama que eu vou pra sempre te amar, como ninguém te amou. Apaixonado, quem nunca, né? Meu Deus do céu! Chiquinho dos Santos pra vocês, gente. Fiz uma tríade aqui de, acho que de 94, né? 94 até 97. A primeira música que é Lugares. A música que lançou o Grupo Pique Novo, né? Que Grupo Pique Novo. Eu tive no Japão, né? Você sabe disso. Fui lá com o Biro do Cavaco pro Japão em 95. Eu larguei o ponto de encontro para ir pro Japão. Quando o Biro me convidou, eu falei, cara, porque quando eu trabalhava com meu pai, seu Antônio Ferreira Pinto, eu sonhava acordado que eu estava cantando no Japão. Meu pai era pedreiro, canteiro, a profissão. Olô. Canteiro, para quem não sabe, é quem corta aqueles paralelepípedos. Quem trabalha na arte de cortar aquilo, as lajotas de guia, de estrada, os paralelepípedos. Não é, alguns chamam de cortador de pedra, outros de pedreiro, não, é canteiro, a profissão, canteiro. Meu pai trabalhou nisso a vida toda, pro Vicente Matheus, inclusive, né, o ex-diretor do Corinthians, exatamente. E eu trabalhava com ele, quebrando pedra, cortando pedra e tal, no caso. E às vezes eu sonhava acordado, que eu tava cantando no Japão. Isso lá em 81, eu tô falando 82, 79, 71, meu pai falava assim, tá sonhando acordado? Eu falava, tô, pai. Eu tava sinceramente sonhando que eu tava cantando no Japão. Eu falei, é mesmo? Você viveu esse sonho. E aí meu pai, às vezes, ele passava a mão e amansava a situação para melhorar para você, mas às vezes ele dava uma soprada que machucava. Por exemplo, ele falava para mim assim, tá, você tá aí, você sabe que a gente tem que encher um caminhão de paralelepípedo para ganhar 100 contos de reais para fazer uma compra na semana. Era um caminhão de paralelepípedo, mais ou menos, dava mais ou menos entre 800 e 1.200 paralelepípedos, assim, cortar por semana. Para fazer uma compra de, como se fosse hoje uma compra de 100 reais. Nossa. Era isso. Mas é uma educação, ele te mostrava bem a realidade, Sim, te deixava hoje muito... eu vejo o quanto que, na verdade, não era só uma agressão, não era só uma coisa ríspida de dizer, é uma lição mesmo de vida, que eu só entendi depois. Hoje eu entendo quão importante foi isso na minha vida. Imagina. E aí ele falou, quando eu disse isso que estava sonhando acordado, ele disse o seguinte, olha só, tem 2 tipos de pessoas no mundo, nesse mundo que é gigante. Tem 2 tipos de pessoas, os comandados e os comandantes.
Assim, você acha que tá em qual deles, assim, você acha? Aí fiquei pensando, falei, caramba, comandandos e comandados? Acho que eu tô no comandados. Falei, pois é, então, trabalha. Senão a gente não vai ganhar um dinheiro. Queimou completamente minha onda. Então trabalha. Cara, você acabou de falar. Aí eu falei de lugares, né? Foi pro Japão com o Biro. A sua relação, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua relação com o Biro, porque ela vem ultrapassando décadas e décadas, sim, né? Sim. Até hoje você ainda é muito próximo ao Biro. Sim, ainda faço shows com ele, inclusive. Ainda faço parte, tenho o meu show solo, mas eu faço parte da banda dele. O Biro, como o Claudinho, foi o cara que me deu a mão e as minhas músicas, se eu sou um compositor gravado hoje em dia, eu devo ao Claudinho de Oliveira, da mesma maneira eu devo ao Biro do Gavaco. Ele foi o cara que me ensinou todas as posturas de um palco. Ele foi o cara que disse pra mim, nunca vira as costas para um público. Independente se tiver uma pessoa ou se tiver 10 milhões de pessoas. Canta olhando pro público. Aquela pessoa que pagou, ficou lá sozinho, o garçom, a gente vai tocar numa casa no começo, não tinha ninguém, tinha só os garçons, a cozinheira. Canta olhando pra eles, é uma questão de respeito. Nunca vire de costas, é isso. E assim, você tá de mau humor? Sinto muito, quem pagou não tem nada a ver com isso. Deixa isso em casa. Quando você subir no palco, se transforma. Você é um artista. Você pode ter vendido só um disco, não importa, você está no meio de gente que vendeu 1 milhão de discos, você é artista igualmente, você está no palco, o público vai te enxergar assim, então haja como tal. O Biro do Gavaco me disse isso várias vezes, então tudo que eu sou, né, eu sou um estudioso do violão, ele é o meu professor de música, eu não sou um cara formado nem nada, mas toco com ele há 26 anos. E quando eu estava no Japão, ele me convidou para ir pro Japão, eu disse sim na hora, porque primeiro que era meu ídolo. Na música, o Biro era o meu ídolo. Que incrível, né? Você poder atuar junto com o seu ídolo. De repente eu me vi no Biru's Bar e o Biro do Gavaco desceu no intervalo e falou, pegou o cavaquinho dele e falou, Chiquinho, sobe aqui, Chiquinho dos Santos, né? Do ponto de encontro, sobe aqui e canta teus sons. Na hora eu amarelei, falei, não, eu não vou subir. Um palco que chegava, tinha Alceu Maia, tinha o Pique Rivete, falecido Pique Rivete, Rick Batera, Prateado. Saudoso. Eu falei, eu não vou chegar ali, pra mim não dá. Falei, não, vai lá, aqui é assim. Aqui não tem músico contratado, é músico convidado. Você chega, sobe e fica. Eu subi uma vez, nunca mais saí, tô até Cara, hoje. que interessante esse lance dele te dar, estender a mão, te trazer oportunidade. Exatamente. A gente caminha até para um tema, né, que a gente estava conversando há pouco, irmão, antes de iniciar a gravação, dessa coisa da generosidade, né, Chiquinho? Tão escassa. Então, porque talvez, existe ainda muito desse debate, alguns, tem, sim. Pô, o samba é unido, né? E aí a nossa vivência, né, que a gente tá nesse, eu há muito, sou recente nesse meio, mas a gente vê que às vezes falta um pouco de rede de apoio, né, pro profissional da música, às vezes falta um pouco também de visão de negócio, como empreendedorismo mesmo, né? Sim. A minha geração, a nossa geração, né, vou dizer, né, tinha esse defeito, tinha várias qualidades, mas um defeito gigante era esse, a desunião, não era uma desunião maldosa, é de inocência mesmo. Quando o Soeto fez aquele disco, aquela matéria, todo mundo tava pintado de ouro. Sim. Foi pra Espanha, gravar o clipe. Aquela matéria. Teve 3 comentários assim que eu guardo pra vida. Que era um da Beth Carvalho, o outro do Caetano Veloso e outro do Lulu Santos. Eram 4. E o outro do Ed Mota. O Ed Mota disse o seguinte, olha, cara, eu não vou comentar porque não é uma música que eu tenho, que eu carrego comigo e tal. Então eu prefiro não comentar. Passou. Caetano Veloso disse o seguinte, falou, cara, são poesias bonitas, olha as músicas desses meninos, ele citou as composições. Então a música de trabalho era a minha música, momentos, né? Então eu me senti, falei, pô, Caetano Veloso elogiando a minha autoria. Sobra. A Beth Carvalho disse, bacana e tal, mas assim, eu sou uma carioca que se eu não vou lá para São Paulo apoiar os compositores, os artistas de São Paulo, os artistas lá não teriam representatividade. Eu discordo porque, por exemplo, eu sou um compositor, na época eu já tinha mais de 400 músicas gravadas, e ela nunca me representou, então essa fala dela não me representa. Não cabia. E o Lulu Santos disse uma coisa mais emblemática, mas é a lição, assim, que eu acho que tem muito a ver com a gente. Tem gente que ficou bravo demais e tal. Ele disse o seguinte, cara, quando eu vejo esses meninos e tal, eu vejo da seguinte maneira, são pessoas que até então, desculpa o jeito de falar, comiam com a mão, e de repente se viu numa festa onde tinha 3 tipos de pratos. A entrada, o prato do meio e o prato principal, com 3 pares de talheres. E não sabia qual usar. A gente era exatamente isso. A gente se pegou no meio de uma fama, o disco de repente vendia 4, 5 mil discos, passou a vender, por exemplo, o Soeto, quando saiu, o Soeto era da mesma gravadora do Titãs.
O Titãs vendeu 80 mil cópias em 2 meses e o Soweto vendeu mais de 200 mil. Meu Deus. Só que a gente não estava preparado para aquilo. A gente não estava preparado para aquilo. Não é como hoje que existe uma assessoria de imprensa. Não. Hoje a molecada já nasce empreendedora. Empreendedor. Vide o Thiaguinho, o Dilcinho, o Ferrugem, são empresas, eles são profissionais, além de cantarem muito bem, são artistas que representam. Então, não nasce como pessoa física, como a gente. A gente tinha um cara que fazia a gente tocar, uma pessoa que fazia a gente se vestir, mas assim, não eram profissionais. A pessoa que mandava vestir era a mesma pessoa que mandava você cantar, que falava para você ir no boteco, pegar a bebida, ou seja, era uma coisa muito amadora. E tinha uma pessoa que falava, não, você chamava a gente de artista, mas essa pessoa que chamava você de artista não era preparada para dizer isso, mas você acreditava naquilo. Tanto que a minha geração se preocupava mais com o carro do que com a música. Apesar de viver da música, apesar de fazer música por amor, essa é a parte lúdica e acho que é a parte assim que eu guardo assim como lição dos anos 90, é de fazer a música não pelo dinheiro, mas por amor. Só que é necessário, quando você quer virar empresa, quer ser sério, você quer estagiar e subir, escalonar, você precisa fazer isso. O dinheiro é uma consequência disso. Ou então você vai ficar na mesmice. Talvez buscar aquela harmonia entre uma coisa e outra. Né? Aí o que aconteceu? O chamado os anos 90 cresceu tanto que os artistas dentro daquele movimento ficaram pequenos. Não eram empresa, eram despreparados. Foi aí que pintou o Rasta Negra, com todos os defeitos do mundo, que neguinho chutava, enxotava dos bares e tudo mais. Eu presenciei isso, não pode falar que não. Você nega, não deixa esses caras entrar não, o pagode deles é chinfrim, guitarra desafinada. Só que eles nasceram empresa. Já tinha uma outra concepção. Já tinha uma outra concepção, Era um pouco. Da minha geração, por incrível que pareça, dá pra contar no dedo os empresários da música, que já nasceram assim. Leandro Iatti, empreendedor. Sempre foi. O Exalta Samba, na figura do Pinha Presidente. Sempre foi. Grande Pinha. Aguardamos você aqui, Pinha Presidente, o irmãozão, cara, traga ele aqui. Assunto. Sim. O Pinha, ele era a espinha dorsal do Exalta Samba, não só do Exalta, da própria cascata, do qual o escritório do qual o Exalta fazia parte. O Pinha é esse cara. Então, ele se preocupava com que casa que ia tocar, como que era lá, o som, onde que ia, como ia, quando ia. Tinha um encontro, por exemplo, de domingo lá no Chopapo, que era uma... A região do ABC ali, né? Eu diria que eram 3 grupos, assim, meio que misturados. Catinguele, Soweto e o Exalta Samba. Cara, era um movimento gigante. A gente tocava, era todo mundo junto, não tinha... Era lá que nasciam as músicas, por exemplo, a minha música Vejo a Lua, Pelezinho me entregou lá, eu tô tocando assim, cavaquinho no Soweto, tô aqui, Salgado tá ali, Claudinho tá ali, Buiú tá aqui, aquele monte de gente e tal, tocando, Breno com Salgado, eles faziam uma roda de choro que era maravilhosa e tal. E ele colocou no meu joelho, pega essa música aqui. Tava escrito, vejo a lua, iluminar a calçada, por onde ela passa e tal. E na outra perna o Pelezinho colocou uma outra, que era um papel gigante, assim, de pão, já com os versos em quadro, assim. Nossa, já, Pelezinho colocou. O Brilhantina. O amor nasce nos olhos e habita bem no coração. Cresce na esperança e morre na ingratidão. O amor vem sem aviso e sem a gente esperar. Eu levei isso pro JB, peguei no domingo, levei pra segunda. Na segunda eu fiz as 2 músicas. Mandei o Pericão, as 2 foram gravadas e tal. Ou seja, era essa parte boa. A parte péssima era justamente isso. A gente não era empreendedor, a gente era meio que refém do sistema. Hoje eu não digo mais isso, até recentemente eu usava muito essa tecla, batia muito nisso, a gente ser refém do sistema, mas é meio que perigoso dizer isso. É você não fala da sua culpa nisso. Não assumir a porcentagem de responsabilidade, né? Muito do que acontecia, por exemplo, da chamada desunião, tinha as coisas boas também, eu fui levado pelo Claudinho, né, lá pro JB. Eu fui para lá no Balancê, pelo Douglas Sampa. O Douglas Sampa me apresentou Mauro Diniz, Bete Carvalho, Dona Ivone Lara, cara, o Só Preto Sem Preconceito. Douglas Sampa me apresentou tem um papel esses artistas, dentro, né? Rossi do Cavaco, Mário Sérgio. No pagode do Douglas Sampa de quarta-feira, chamava Pagode com Macarronada. Você chegava lá, aí você ia pro Birus Bar, eu conheci Jamelão lá, eu conheci, como diz o Pique Rivete, eu conheci o Alceu Maia lá, o Molejão, eu conheci lá o Andrezinho e o Anderson, né? O saudoso Anderson agora aí, recentemente faleceu e tal. Conheci o Mauro Diniz lá também, já conhecia, mas lá a gente tocou junto, inclusive, lá. Só Preto Sem Preconceito, Sombrinha. Almig Neto,
O próprio Moisés da Rocha foi o cara, assim, a figura que quando eu conheci, eu meio que surtei. Falei, cara, eu tô do lado do cara que eu tava sem comer, sem nada. Ia pra casa, meu pai falava, consegue trabalhar até as 6 da tarde? Porque almoço não tem. Eu falei, eu ia com maior tranquilidade, porque eu tinha que 2 horas de ouvir samba. Não tem problema, aquilo massageava o ego e alimentava, assim, era meu alimento, assim. Eu ouvia aquilo com aquela gana, com aquela certeza de que eu ia fazer aquilo, que eu ia fazer parte daquilo. Eu tinha certeza disso. Era uma certeza tão gigante que quando as pessoas me diziam, como eu disse, a gente falou aqui em off de pessoas, compositores que depois pediram para compor comigo, mas quem apanha não esquece nunca, né? Eu não sou um cara vingativo, mas tem coisa que machuca tanto, cara. Por exemplo, um compositor que até você admirava até, né, há bem pouco tempo, aí você tá de frente a ele assim, mostrando músicas, e o cara vira pra você e fala, pô, cara, tua música não tem qualidade, Chiquinho, desculpa a franqueza, mas essa música, por exemplo, você cantou Lugares, eu lembro que eu mostrei Lugares, que aliás eu ia falar das 3 músicas que eu cantei aqui, né, antes que eu esqueça, eu cantei Lugares, que lançou o grupo Pique Novo, né? Sim. Essa música nasceu no Japão. Eu cheguei lá, perdi meu pai, então eu tive um hiato de 6 meses sem compor nada. Eu comecei essa música lá, terminei aqui, e ela lançou o grupo Pique Novo. E a música Apaixonada, a 3ª música, lançou o grupo Água na Boca, hoje Boca Louca, né? E Momentos levou o Soweto pro mundo, então eu dei essas... E a música Lugares, esse cara, esse compositor, um compositor bom de samba enredo aqui, da Zona Norte de Sampa, disse pra mim o seguinte, cara, desculpa a franqueza, mas tuas músicas, principalmente as que você mostrou Lugares, a música não vai tocar nunca, irmão, desculpa, a música é esquisita, com um refrão estranho, o pagode não é isso. Eu falei, eu discordo de você, irmão. Já era preparado, já estava castigado da noite, já tinha tomado muitos nãos, e sabe, de chegar num lugar e a pessoa fechar a porta na tua cara, aqui não, você é de qual tribo, irmão? Não, eu sou de tribo nenhuma, eu sou um compositor, um consumidor de música e um cara que compõe. Eu queria só mostrar a minha música. Uma dúvida, Chiquinho, nessa época que você sofreu, né, esse julgamento, talvez, essa crítica, alguma coisa no sentido, você já estava com canções? Já tinha feito um dos meus maiores sucessos do começo da minha carreira, que era parte desse jogo, né? Passou parte desse jogo, não é possível. Com o Fabinho Canhoto, que hoje mora na Bélgica. Alô, Fabinho, meu irmãozão. Já tinha feito a música que lançou o Catinguelê, né, que lançou... Já tinha feito a 2ª música, na verdade, mas a música assim, de maior sucesso no começo da carreira dele, título do disco deles, inclusive, que era bem no íntimo, minha 2ª parceria com o Claudinho de Oliveira, né? Eu juro, não vou deixar você usar. Já tinha. Pra galera isso. Mais nova, a primeira foi um dos grandes sucessos do Sem Compromisso. Já tinha feito... Então vem pra me ver, pra ficar, e me lembra que é bom. Já tinha feito todas essas músicas todas. Eu tinha sempre músicas na rádio, 3, 4 músicas na rádio, e eu escutava esse tipo de idiotice, do tipo, sabe, Chiquinho, cara, tua música não tem nexo, a tua música tá fora do eixo do pagode. Eu falei, cara, o que é uma música fora do eixo, irmão? Você, desculpa a pergunta, você é um produtor? Porque eu sei que na escala da música, meu pai ensinou isso, existe um monte de profissionais. Começa no compositor e vai embora. Um depende do outro, é desse jeito. Sabe, eu acho importantíssimo, né? Você compartilhar com a gente esse momento. Porque ainda hoje compositores passam por isso. Passam por isso, compositores, do meio artístico de modo geral. E hoje nós temos algo que potencializa muito, que é a internet, né, Chiquinho? Sim. Se tivéssemos isso nos anos 90. Mais uma vez, vou citar aqui a queridíssima Gica, né? A Gica que sofre tanto ataque. A Gica, ela é um exemplo perfeito. A Gica passa hoje o que o Raça Negra passou no comecinho, finalzinho dos anos 80. A gente tocava junto num bar, não lembro agora o nome do bar, mas era um grupo diminuto, eu tocava com eles, às vezes. Era um grupo assim de ponta, que acompanhava todo mundo, só músicos bons e tal. Sim. E o Raça Negra também tocava. Tocava ali também. E quando eles iam tocar, a gente saía do palco, ia pra fora, não ouvia os caras. Era um desleixo, era um desrespeito, entendeu? Esses sons... Os próprios colegas ali do meio... Passou o seu tempo, o Raça Negra foi o primeiro grupo que bateu o recorde, mas o Raça Negra, ele foi uma coisa, aquele tapa com luva de pelica no rosto vamos colocar assim, do sistema. E quando eu digo sistema, eu vou envolver todo mundo, cantores, os grupos de pagode, os pseudos empresários, aqueles, enfim, a máquina toda. E o Raça Negra fez isso com luxo. Porque de repente a gente abriu no Fantástico, tava o Raça Negra. O Raça Negra, ele simplesmente desbancou mais ou menos umas 3 décadas de sertanejo. Mas não era venda de 100 mil cópias, não. Era vendas de 2, 4, 5, 6, 7, 8 milhões de discos que o Raça Negra passou.
semestre, 1 ano, 2 anos, aí mudou. Chegava no pagode, eu lembro dele chegando no JB, por exemplo, né? Quando a gente estava lá de onda, no camarim, compondo. Chegou o Raça Negra, gente, Raça Negra. Que é mais ou menos hoje, né, que a gente vê. É o que a gente passa hoje em dia, ao invés de somar, falar é uma menina nova que tem um campo enorme para se desenvolver, para se escalonar, para subir, para se desenvolver, para melhorar, porque tudo tem um começo e ninguém nasce perfeito. Meu parceiro Pezinho, firme na rocha, diz sempre isso. Não tem especialista, velho. Incrível, não tem especialista. A gente nasce sem saber nada e vai melhorando. A gente, o Thiago passou por esse momento também, né? Hoje todo mundo reverencia, chama, ama meu irmão, aquela coisa, mas até um tempo atrás todo mundo, lá vem ele com esse lelele lá. O lado demagógico artístico, né? Tem muito isso. O Thiaguinho tem um lance interessante. Quando falaram pra mim que foi o Pinha me chamou e eu perguntei pra ele, eu tava gravando meu disco, isso era 2009. Tava gravando meu disco e eu, Exalta Samba, ia gravar um DVD. Ali, acho que no antigo... Tinha um nome... Coruja, era Coruja, não sei o que, Coruja, ali na Lapa. Na Lapa? Não era? Eu não me... Era uma casa, não sei o que, Coruja. Aí, eu falei com o Pezinho, e o Pinha falou, não, Chiquinho, vamos lá, vamos assistir um ensaio. O Pinha me indicou, falei, puta, vou chegar no meio da tarde e tal, será que o Fábio... Não, Fábio, eu quero que você vá lá, inclusive, para levar umas músicas, bater um papo. E eu fui lá, levar o meu chamada demo pro Pericão escolher a música que ele ia cantar no meu disco. 2009, 2008 para 2009 e tal. E aí eu dei de cara com o Pinha, nós vamos almoçar, vamos bater um papo e tal. E aí eu perguntei, porque quando eu cheguei lá, eu vi uma cena bem assim, que você como fã da música e do meio da música, você percebe que tem algo que não tá que era o Thiaguinho cantando com o coro, ensaiando as músicas, e os outros sentados. Bilantina não tava, tinha saído e tal, todo mundo sentado, e o Pinha me chamou para conversar. Falei, cara, como é que é a situação do menino aí no grupo? Falou, Chiquinho, ele é forte. Outro não aguentaria não, é difícil a situação dele. É de ficar no camarim separado, é como se não fosse aceito. É como se você aceitasse o cara por... ele serve. Parecia isso, sabe? Então, como eu via muita gente falar, aí tinha aquele show de fim de ano da Casas Bahia, fazia ali no AMB. Só rock, pop, era Skank, enfim, eram 4 grupos de rock, 4 bandas de rock e o Exalta Samba. Falei, eu vou lá ver, porque eu quero ver de perto, para ter a minha opinião. Eles furando a bolha. Prateado que me disse isso uma vez, Chiquinho, você quer saber, sabe como é que se critica? E você, para você ter know-how para falar de algo, se tá assim, se tá assado, vá assistir, participe daquilo. Falei, quer saber, eu quero ver. Eu fui lá. A Globo, a gente chegou juntos e tal, inclusive, a gravação da Globo, pro SPTV, primeira edição. E aí mandaram o moleque cantar uma música, chamaram e tal, falou, não, Thiaguinho, apontaram pra ele. Chamaram o moleque e mandaram ele cantar uma música. Tava cantando, se ele podia cantar inteiro e tal. E aí virou uma muvuca, meu amigo, virou um estadalhaço. Era vamos colocar umas 4 mil pessoas na feira do AMB, e o Exalta cantando. Era para ser algumas músicas e virou um show. Por causa do moleque. Eu falei, não é nada daquilo que eu tava escutando. Eu falava, não, o moleque não sei o quê, porque o moleque é por autotune, que não sei das contas. Detalhe, né? Todo mundo usa. Desde que saiu. Não conheço quem canta bem, quem canta mais ou menos. É uma ferramenta que ajuda a tecnologia. Pelo processo. Quando raras todo exceções, mundo usava. né? Sim. Mas, cara, o moleque é talentoso. Sinto muito, irmão. Ele é talentoso. Eu sinto quem... tem dor no cotovelo, ele é talentoso. Tudo que ele carrega hoje é fruto dele. São portas que ele abriu. Ele furou um movimento que era desse tamanho assim. E deixou o movimento gigante. Porque quando saiu, era gigante. O chamado Pagode 90 era enorme. Aí, com aquela individualização, com aquele lado individual de cada um, de trabalhar, aquele modelo individual de trabalhar, foi se fechando, ficou assim pequenininho o Pagode 90. Sobrando pouco. Eram muitos grupos de talento, todo mundo tinha um talento, uma identidade, né? Que é uma coisa que, assim, nos anos 2000, quando começou, eu cobrava bastante, né? A identidade é aquilo que leva o artista para a vida toda, né? Você conseguia... Você escutava o Marquinhos Sensação, você falava, opa, Marquinhos você escutava o Cris, Arte Popular, por exemplo. Escutava o Pericão, Arte Popular. Uma levada que tinha só uma identidade. Essa parte, assim, a maior riqueza dos anos 90 era isso, assim, tal. E em contrapartida tinha esse lado, não era empreendedor,
era uma desunião realmente danada, de lascar, era fogo na roupa, de uma pessoa ver um outro artista. Caramba, o cara foi para Niemeyer, mas era para ter sido a gente. Eu escutei isso. Puta. Ninguém me disse, eu estava lá, eu ouvi isso. Outra coisa eram as rádios, o chamado jabá. Não é um jabá como vocês imaginam, que pagavam um dinheirinho quem tinha mais. Não era só isso. Era um jabá maldoso, era pagar para tocar e pagar para tirar quem estava na frente. Não. Tira a música tal e coloca a gente. Joga lá essa música lá para o canto. Eu vi isso, ninguém me contou. Estava lá, eu vi. Não vou citar a Rádio A, nem B, mas muitas fizeram isso. Então, tinha tudo isso. Que é uma pena, porque quem perde é o segmento, aí né, você imagina como o sistema era, né? Então, vendo tudo isso, é nessa parte que eu acho que a gente era um refém do sistema. Nós éramos despreparados. Porque a gente saiu de uma casa que tocava troco de batata frita e um x-salada incompleto para vender música, para nego oferecer um advance de 100 mil reais. Meu Deus. Quando eu peguei um advance de 80 mil reais, eu não sabia o que fazer. Eu morava numa casa que era dos meus sogros e tal, mas a primeira coisa que eu pensei foi comprar um carro. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um carro. E foi numa época que abriu o mercado, aqueles carros importados, né? Sim, a molecada de hoje não faz isso. Você não vai faz ver ideia, né? um Thiaguinho fazer isso, um Ferrugem fazer isso, nunca fizeram isso. Eles são preparados para isso. Preparado para cantar, preparado para ser empresário, preparado para atender uma estrutura gigante que eles trabalham, né? Vou citar todos de hoje, assim, a molecada. São afinadíssimos, Sim. Mas assim, o samba ele não liga muito para isso, eu vou ser bem sincero com isso. O samba, ele não é esse lado que o samba vê. Eu digo o samba que eu estou dizendo, o fã do samba, né? Aí eu falo como consumidor mesmo. O samba, ele olha muito mais quem realmente abraça ele, meu pai dizia isso. Você vai perceber isso quando você estiver no meio. Você vai perceber como é que é abraçar o samba e é diferente de ser abraçado por ele, meu pai dizia. O problema não é abraçar o samba, é fácil abraçar. Eu sou fã, ou eu faço um evento, gasto uma estrutura de 200 milhões e tal, e aí eu não pago o compositor. Posso dizer isso aí porque eu passo por isso agora. O cara falou pra minha cara recentemente, vai procurar teus direitos. Eu gastei 180 mil reais no DVD, eu não vou pagar você. O teu parceiro cedeu a música de graça. Você tá brincando. Meu parceiro é Xande de Pilares na música. E gravou a música do cara que disse isso. Meu parceiro é Xande de Pilares na música. Gravou a música. Falei, cara, parabéns pra você. Mas deixa eu humildemente te corrigir. Quando você vai comprar uma casa e a casa tem 3 donos, como é que você faz juridicamente? Eu tenho que pegar a assinatura dos 3 donos. Dos 3. Exatamente. Assinatura significa autorização de 3 donos. Na música é a mesma coisa, irmão. Meu parceiro cedeu, eu não posso. Eu sou um cara que eu dependo disso, eu vivo do direito autoral. Eu sou um dos poucos compositores em São Paulo que vive do direito autoral. Em 2024 a gente ainda está vivendo isso, Chico? Tá vendo isso, sim. Eram 6 mil reais, a cobrança eram 6 mil reais. Eu tinha gasto 180 mil. Eu falei, cara, eu não quero corrigir o teu trabalho não, mas sabe o que eu teria feito? Eu pegaria os 180 mil reais e dividiria entre todos que participou do teu trabalho, inclusive a pessoa que serviu o cafezinho para você. Eu acho que é dessa maneira que tinha que ter sido. Ele falou, então você não é empresário, você não pode me citar nada sobre isso. Eu falei, tá, desculpa, mas é o meu ponto de vista. Eu sou consumidor. Um consumidor, ele não pode não ser um empresário, mas ele é um cara que entende da cadeia de gastos. Um consumidor. E eu sou um consumidor. Eu sou consumidor, sou músico, compositor, então eu estou do lado de cá e do lado de lá também. Então eu posso falar isso. O outro ponto, mais importante de todos, é que a música é minha e não tem minha autorização. Eu achei a tua música na internet, irmão. A internet é de todo mundo. Olha, não, a internet não é de todo mundo, irmão. A internet tem um dono. O YouTube tem um dono, o TikTok tem um dono, o Instagram tem um dono. Você está enganado. A conta que eu tenho no Instagram, ela é só minha. Você não pode acessar minha conta. Sabia disso? Então não é terra de ninguém. Mas foi assim que a gente achou, cara. Tua música tava lá. Tava em qual canal? Tava no teu canal, inclusive. Falei, pois é. Você é um ouvinte do meu canal. Pra usar minha música profissionalmente, você precisa pagar por ela. Não sou eu que estou dizendo, não. É a lei que está dizendo. É a lei que está dizendo. E aí ficou nessa discussão. Falei, tá bom. Ele mandou procurar meus direitos, eu gravei a conversa, gravei tudo, liguei para um amigo meu, tenho muitos amigos, graças a Deus. Falei, conhece esse cara? Ele falou, conheço, esse cara é um empresário grande. Tem posto de gasolina, tem não sei o quê, não sei o quê. Falei, tá. Ele mandou umas fotos, eu chamei a Warner. O Warner falou, tá, isso é uma briga externa. Você cobra o valor que você acha que deve cobrar. Tava cobrando quanto? Falei, eu pedi 6 mil reais para liberar 50%, a minha parte. O cara disse que procurasse meu direito, que é muita coisa, que ele estava onerando o disco dele, eu não ia pagar o compositor. Hoje está em 36, dizem que ele quer falar comigo, agora já não dá mais, agora é advogado, e o advogado não é o meu, o advogado é da Warner.
Acabou. Podia resolver se ele conversasse comigo direito, se ele falasse, conversa, cara, né? Eu tô achando de ser de graça, irmão, é que a gente a gente meio que perdeu os pés pela mão aqui, gastamos muito. E Chiquinho, velho, a gente lá na frente pode recompensar, pode ajudar a gente. Com certeza eu ia fazer isso, eu faço isso o tempo todo. É só conversar direito. A conversa, meu pai dizia isso, tem dinheiro que ele vai vir num contexto diferente. Um bate-papo desse aqui, não tem preço, não dá pra você colocar um preço nisso aqui, cara. Tô dando uma entrevista falando da minha vida, contando a minha vida no teu canal aqui, no teu programa. É uma troca, eu tô me beneficiando disso, entendeu? E não se coloca preço nisso, nós somos amigos antes de você ser o profissional que é. É aquela coisa de diálogo, né? Sim, sim. E então, isso também é uma moeda. Claro, é uma moeda, com certeza. É uma moeda. E falando de diálogo, o papo tá bom, o papo tá ótimo. Vamos daqui a pouco no terceiro bloco tem muito mais tem muito de Chiquinho mais, dos Santos. Segura aí que tem muita resenha ainda. Aqui, hein? Segura. Sueto 30. Alô, minha família, muito obrigado. Tamo aí, hein? E nunca mais errar como errei com você. Quero o prazer de amar, ter tempo de aprender e nunca mais errar como errei com você. Quero o prazer de amar, ter tempo de aprender. E foi o fim pra nós dois. Nada restou pra depois. Foi bom enquanto durou esse romance, esse amor. Pena que acabou. Eu vou, mas vou viver de novo uma paixão. E dessa vez vou acertar bem no coração e nunca mais errar como errei com você. Quero o prazer de amar, ter tempo de aprender e nunca mais errar como errei com você. Quero o prazer de amar, ter tempo de aprender. Tempo de aprender. Rapaz, só pancada. Meu Deus. Essa música tem sido minha felicidade maior ultimamente, porque essa música de setembro de 2022 até setembro agora teve 36 regravações. É a minha música mais regravada. Eu diria que todo mundo da atualidade cantou ela. Cantou e canta. Eu recebo o vídeo todo dia. Todo dia de alguém cantando ela. É incrível, né? Produzir algo que vai... E essa música tem uma história interessante, né? Quando eu fiz essa música, a gente tinha um pagode. Eu adoro as histórias por trás de música. Lá no Dormentes Bar. O pagode faziam parte Belo, Fumaça, Paulinho Sampagode, meu já falecido parceiro Paulinho Sampagode, Valtinho Tato, Pinha Presidente, um grupo lá de Santos, cara, que eu não vou me lembrar agora, o grupo do Mortão, caramba. O Intuição, Grupo Intuição. Era muita gente assim e tal. E é um grupo um pagode que todo mundo visitava, né? E nesse dia eu Biravaí. Então eu tava de manhã cedo, uma segunda-feira, o pagode era de segunda, compondo. Tô tocando em casa. Fazendo isso e tocando. E aí pintou uma melodia. Foi tanto amor num só beijo, que a gente sequer se lembrou de deitar. Foi tanto gozo e desejo, foi assim num sujeito maluco de amar. E aí eu parei aqui. Essa música chama-se Loucura de Amor. Parei aqui e o tom continuou. E eu fiquei tocando, eu não sabia pra onde ir. Dei tanto... Comecei essa, tanto amor pra você. Eu parei, de tarde eu voltei no tom e comecei daqui. Dei tanto amor pra você. Falei, mas essa aqui é uma outra melodia. E aí eu tive que gravar pra entender o contexto e ler. Falei, tá, então vou nessa. E terminei, Tempo de Aprender. E já no comecinho da noite, um pouquinho antes de ir pro pagode, eu terminei a outra, que é Loucura do Amor, que fala: louco, louco, de fazer enlouquecer, foi gostoso te encontrar e perder nesse prazer tão louco. Então, eu levei as duas músicas. E quando eu levei as duas músicas para entregar, eu entreguei pro Pinha,
que era sempre o Pinha presidente, meu parceiro Pinha. A música Loucura de Amor. Eu achava, Tempo de Aprender. Eu achava que essa música tinha que ser gravada pelo Exalta Samba. Tempo de Aprender tava na mão do Pinha. Do Pinha, pra gravar, pro Exalta gravar. Eu tava entregando pro Pinha. E a música Loucura de Amor eu entreguei pro Belo. E o Bira, eu tô escutando uma mão, né, sentindo uma mão no meu ombro, batendo assim. Chico. Falei, isso eu conheço. Chico é Bira Vai. O que é isso aí? Falei, são 2 músicas que eu fiz hoje, eu quero... eu tô entregando aqui por Cabeça de Pica-Pau, o Bira chamava ele de Cabeça de Pica-Pau. Cabeça de Pica-Pau e tal. O Belo tinha um tupetinho loirinho, assim, às vezes né, bem esbranquiçado e tal. O Bira chamava de Cabeça de Pica-Pau. Aquela vez passava a água oxigenada, ficava meio amarelo. Meio amarelinho, meio amarelo e tal. Aí o Bira pegou os CDs, foi lá pra dentro do camarim, voltou, falou, é por isso que tu compõe pra caramba e não sabe nada de produção. E tomou o CD. E passou o tempo. Isso é 97. Passou o tempo, ele falou, Chico, tá onde? Bira, tô aqui em casa, tô em São Paulo. Pega o teu povo, vem pra cá. Vem aqui pro Rio de Janeiro, vai ter um show do Exalta, show casado, Exalta e Soweto. Soweto, Ave Maria. O povo cantava até os cacos que o Belo fazia, era uma coisa de louco, assim. E o Exalta, igualmente, né? Então eu tô com uma música no Exalta. Sabe, eu já sei teu segredo. Essa música tava na rádio. Tava no Exalta Samba, o pessoal cantando. Fazia parte dos shows e tal. Que eu quase caí do disco também, porque a música Apaixonado... Me chama que eu vou pra sempre chamar. E quando eu fiz essa música, era pro Exalta gravar. Eu também dei na mão do Pinha. Passou o tempo, Bira Vai, pegou a música, mandou boa água na boca, e o Pinha ficou bravo comigo. Falou, nunca mais você grava no Exalta Samba. Eu tava em Osasco, fazendo um show com o Biro do Cavaco, e o Jorge Hamilton falou pra mim, Jorge Hamilton. Cara, era disputado, falou, cara, Chiquinho da Batata tá assando no Exalta. Falou que lá você não grava mais. Você deu uma música pro Pinha gravar, o Pericão já tava meio que ensaiando a música, e a música... Os caras soltaram a música agora com água na boca. Eu falei, cara, não fui eu não. O Bira pegou, o Bira tem tudo. Tudo que eu fazia, eu mandava o Bira. O Bira era o cara, era o desejo de qualquer compositor no mundo, bicho, imagina. E eu mandei pra ele e mandei pro Bira do Cavaco também, inclusive. Eu uso pros dois, ao mesmo tempo. O Bira presidente e o Bira do Cavaco. O Bira ainda demorou um pouquinho, uns 2 anos. E gravou a música também, mas enfim. Então, tô lá no show, ele falou, passa lá no estúdio, nas nuvens. O Cabeça de Pica-Pau tá gravando tua música. Pensei, puta, Loucura de Amor, que legal, tá lá. Quando eu cheguei, ele tava cantando. Dei tanto amor pra você. Falei, caraca. Pô. E aí, vai lá no Companhia dos Técnicos. O Negão tá cantando tua música. Negão é o Pericão. O Negão tá cantando tua música. Vai lá. Tu vê que ficou uma porrada. Cheguei lá, o Pericão tava cantando. Quando ele cantou, eu falei, cara, Bira presidente é Bira presidente. Não dá pra discutir, velho. Impressionante como ele tem um feeling da coisa, assim. Eu chamo poucas pessoas de produtor mesmo. Bira Vai, na minha opinião, ele é o pai da matéria. Ele, Milton Manhães, né? Rio do Hora, seu Rio do Hora, Prateado, né? Também. Sim, tal. O meu parceiro Pezinho. São pessoas produtores mesmo, que tem a gana de produzir assim tal, tem um feeling da coisa, né? E o Bira é o pai de todos, cara. O Bira é impressionante. Quando eu ouvi o Bira falar de muitas músicas, não, o grupo não queria gravar, porque não. O Bira, tá, aposto nessa música, vocês apostam em todas as outras, aposto nessa. E adivinha qual que tocava? Bira Vai. Foi desse jeito que a música chegou, o Tempo de Aprender chegou no Soweto. Cara, pancada. Mas na verdade, por mim, tinha chegado no Exalta. No Exalta. Via como são as coisas, e você vê, né, há tantos anos, é marca registrada. Sim. Impossível você ir a um show do Belo, por exemplo, né, e não tá. Poucas pessoas sabem, por causa dessa música, Tempo de Aprender, inclusive, foi que eu fui, houve meio que um sorteio, meio que um bate-bola entre os músicos, a banda, alguns compositores e tal. Quem que a gente traz para abrir o show do Soweto no Canecão, a velha casa Canecão no Rio de Janeiro? E poucas pessoas do pagode passaram por lá. E o Soweto passou por lá no auge do pagode, naquele 98. E eu abri o show do Soweto. Isso tá no YouTube, podem procurar. Chiquinho dos Santos, Grupo Soweto no Canecão, sozinho. Ô, louco. Quando o Bira me ligou, eu tava vindo embora. Eu já tava 1 mês. Que responsa, hein? Já tava 1 mês no Rio de Janeiro. E aí, quando ele falou, eu falei, cara, tem Altair Veloso, meu ídolo Altair Veloso, tem Carica, tem Prateado, o próprio Prateado, que era produtor do show do Soweto, eu citei o Leandro Learte, eu citei o Delcio Luiz, um dos meus ídolos também, é o Delcio Luiz. Falou, não, Chiquinho, o pessoal quer você. Porque você faz parte da família, é um vínculo direto que vocês têm com ele, porque no eixo Rio-São Paulo ninguém gravou mais que você. Eu ganhei 2 prêmios, um da Warner e um do Bira Vai. Por ser o compositor mais gravado, em 98 e 99. Eu gravei cerca de 40 e poucas músicas do ano. Hoje em dia os caras batem esse recorde no mês, né? O Rastafari, compositor
da pesada aí, parceiro do Miriti e tantos outros, gravar isso num mês. Mas assim, só que naquela época na base do... Não era tarefa fácil, pelo amor de Deus. Sim, na base analógica mesmo, assim, né? Eu cheguei a gravar 40 músicas, 45 músicas no ano, e ganhei um prêmio da Warner. Agora, assim, a galera quer saber... Sim. Polêmica. Bum, polêmica. Tudo para chegar agora, nessa pergunta Volta de 1 milhão. Soweto, sim. Show, multishow, tal, aquela galera, o estádio entupido, pulando gente, né? Tal. E eu fui um dos que estava ali, né, acompanhando, lá, né? Procurando assistir. Sentimos, a comunidade do samba sentiu a falta de Chiquinho dos Santos. Até hoje eu recebo... Dá pra contar, calma aí, gente, calma aí. Dá pra contar por que Chiquinho dos Santos não estava presente? Dá pra contar, sim. Dá pra falar nomes? Vai falar nomes? Sim, vou falar nomes. O Belo me ligou. Quando ele ligou pro Digo, né, ele até falou lá no Bial, ele ligou pra mim também. Ele falou, Chiquinho, você toparia fazer 30 shows com o Soweto? Eu falei, cara, você tá de brincadeira? Ele falou, isso seria bom pra você, né? Eu falei, seria excelente. Toparia sim. Aí eu lembro que eu falei da minha irmã Cleonice, é uma das primeiras pessoas que eu liguei para perguntar o que ela achava disso. Falou, tá, coloca na balança umas coisas. Uma delas é a faculdade. Eu tô fazendo, para quem não sabe, eu tô fazendo faculdade. Vou pro 4º semestre agora de Direito, né? Olha aí. Justamente por conta para socorrer a gente. Direito autoral. Direito intelectual. Eu fiz alguns cursos, chegou num estágio que tinha 2 caminhos. O chamado curso de Direito Internacional, que envolve o direito intelectual também lá fora na Inglaterra, na Espanha e tal. Ou a faculdade, um sonho guardado há 35 anos. Meu filho falou, pai, você tá em casa, tá com a cabeça desde a pandemia com problemas e tal, né? Incrível. Pô, vai se parecer, por que você não faz uma faculdade? Eu falei, pô, fazer a faculdade. Eu coloquei isso na balança e tal. E aí, passou o seu tempo, eu vi algumas fotos do Claudinho, o meu parceiro, o violonista malandro, o Soweto, né? O Marcinho e o Digo, tô vendo eles ensaiando assim e tal. Reunindo. E aí eu fui lá, o Digo é meu vizinho eles moram perto, moram no Peruchão ali, no Peruche. Ele tá no Imirim. Eu fui até lá, bater um papo, falei, mas eu não vou, tô num outro caminho agora. Não, o que eu quero pra mim. Eu falei, puta, cara, eu tô pensando nisso também. Eu dei uma certa esperança e tal de fazer, mas eu sinceramente acho que não é o meu momento. E Deus dá um jeitinho e tal. Quando eles foram conversar, né, com quem tá bancando esse projeto todo, o grupo, que envolve a patente do grupo, que é do Cris Everton e é do Dado, meus amigos. A primeira frase que eu disse pro Belo foi o seguinte, velho, se você for gravar, independente de quem esteja lá, não deixa o moleque de fora. O moleque que eu chamo é o Dado, meu parceirão o Dado segurou um rojão danado, apanhou muito. Ah, Soweto, tá fazendo o quê com esse cantor? Sabe aquelas frases que as pessoas... Ele deu as costas ali, né? Sim, o Dado, o cara que segurou essas pancadas durante esse tempo, desde 2011. Não conheço, mas assim, todo mundo que fala a respeito... Além de ele ser um cantor excelente, é uma pessoa excelente. Todo mundo fala muito bem dele. Sim, eu conheci, gravei, participei ele fez um documentário também chamado Soweto 20 anos, uma coisa assim. E eu participei, o Carica, o Krigor e tudo mais. Eu falei, cara, não, a gente vai bater um papo pra ver e tal. Aí passou o seu tempo, a gente não se falou mais. Quando a gente se falou, eles já estavam marcando um programa na Globo. E aí eu liguei, mandei até um recadinho até meio maroto. Falei, os planos mudaram, né? Eu não fui avisado dos planos e tal. E aí a gente começou sobre isso. É que é o seguinte, os 30 anos é sobre a capa do disco Vento dos Areais. Envolve aquele disco e envolve o disco de 98, o disco do qual o Buiu faz parte. Capa da qual eu não faço parte. Em 95, quando eles gravaram o disco Vento dos Areais, eu fazia parte. Pra quem não sabe, a gente gravou um CD antes daquele. Em 92, o Soweto tem um disco gravado, que aliás tem a participação do Brilho do Cavaco. Tem um swing, e nesse swing canta o Belo com o Brilho do Cavaco. A levadinha é diferente. Eu canto Vento dos Areais com o Belo, não quero ouvir, meu Jesus. O Valdir do Arte Final, uma produção maravilhosa. A gente tava despreparado, um disco que nunca saiu. São 14 ou 15 faixas, só tem músicas minhas e do Claudinho. Esse disco de 92 que nunca saiu. E aí quando eu tava no Japão saiu o disco. Então foram muitas coisas assim tal. E agora, por conta do meu disco, eu tô gravando, como eu disse, um disco em homenagem ao meu pai, né? Um projeto, na verdade, que eu quero gravar, um documentário. Vou falar da minha vida até os dias de hoje. É a frase que meu pai muito dizia, né? O samba abraça você. O samba abraça você. Você vai crescer quando o samba abraçar você. Eu pedi pro meu pai explicar aquilo. Só para não ficar nenhuma arestas assim, junto com isso, eu estava falando do festival, sobre essa frase, meu pai dizia o seguinte, quando eu entrei no festival do FECAMP, eu entrei com músicas minhas, eu fui o único compositor
que entrei com 3 músicas, eu mandei 3, as 3 classificaram, mandei uma bossa nova, mandei uma música que parecia uma toada, assim, meio Renato Teixeira, meio uma coisa meio bem diferente, e um swing que foi o que eu cantei. É uma música que nunca foi gravada, aliás, chama Verbo Amar. Amor, palavra que nasce do amor, palavra do verbo amar. Amor, coisa que todo mundo tem, mas que poucos sabem usar. Meio Bebeto e tal. E eu fiquei em 9º lugar e fiquei bravo. E aí eu recebi em casa uma medalha e tal, uma carta de agradecimento. Naquele tempo, um fato. Uma menção honrosa ali. E meu pai que recebeu, as minhas irmãs receberam e leram pro meu pai. Meu pai, analfabeto, não sabia ler e tal. Lia muito pouquinho. Algumas das minhas irmãs deve ter lido para ele. E aí, quando eu cheguei, ele estava todo feliz, com o violão no colo. Falei, Carl, senta aqui. Você participou do festival, não falou nada pra mim. Falei, pai, eu fiquei preocupado de falar que eu ia mandar música do senhor. Você cantou no festival? Eu cantei para 9.000 pessoas. E fiquei em 9º lugar, no estádio do lado de Cotia. No ginásio, né? Ginásio de Cotia. Falou, é mesmo? Eu ficou bravo. Falei, fiquei, pai, fiquei em 9º lugar. Achei que minha música merecia mais. Eu cantei. Você cantou e tocou? Falei, cantei. Me pensaram uma guitarra. Levei um baterista, meu xará, Chiquinho. Levei um baixista, meu irmão Pezão, lá de Cotia. E quem compunha a ficha técnica? Você viu? Eu falei, vi sim, pai. Sabe me dizer quem? Falei, sei. O que eles cantaram antes de você? Um cantou música do Taiguara, outro cantou música do Beto Guedes, outro cantou Ivan Lins, outro cantou Djavan, e teve um que cantou Chico Buarque de Holanda. Ele falou, e você acha que perdeu? E no lugar cantou uma música tua. Desse por feliz. Olha só. Você não ficou em 9º lugar, você ficou em 1º. Você cantou uma música tua, uma autoria tua. Agora você merece um violão. Aí ele me deu um violão. Mas saiba, isso não te dá direito de chegar num palco, quando você já tiver gravado suas músicas, e cantar só as tuas músicas. Não esqueça de cantar a música de quem chegou antes de você. Porque as coisas funcionam assim, meu pai, para completar. Você vai estar lá, plantando a semente, para quem vai chegar depois de você. E você vai estar lá porque alguém antes de você plantou a semente para que você estivesse lá. É desse jeito que as coisas funcionam. Então eu gosto muito de falar isso no Para um Show, quando eu vou falar isso, que meu pai dizia isso. Meu pai é seu Antônio Ferreira Pinto. E o disco é uma homenagem a ele. Chama O Samba Abraça Você. O samba. Ele contou, resumiu. E aí, eu pulei um pouquinho. Não estava no Allianz Parque. Não estava. Eu estava num show em Lavras, né? Esse é o motivo. O Cris me chamou. Chiquinho, cadê você, irmão? Tá aqui o teu convite tá aqui, nós estamos aguardando você. Você tem que estar aqui com a gente, festejar com a gente aqui esse recomeço. Eu falei, cara, não posso. Eu tenho compromisso. Já era um show marcado, esse show do ano passado estava marcado para Lavras e tal. Eu estava lá, assisti o show, me emocionei sozinho no hotel, porque me senti representado, né? Porque realmente é uma extensão da minha família. Mas no fechamento, lá na Arena Corinthians, do meu timão, eu estarei lá. Gente, então estarei lá com a família Soweto. Então tá tudo bem entre Chiquinho do Santos, Soweto, Belo, tá todo mundo em casa. Pô, são meus irmãozão. Na Arena Corinthians teremos lá participação, porque é como você disse, né? A gente associa muito, né? Ver o trabalho do Soweto, Chiquinho do Santos, são coisas que se confundem ali, porque tem duas famílias que não tem como desvincular, que é o Biro do Cavaco, família toda, né? Gilson Caveira, meu Deus, Caveira, um abraço, meu parceirão. Claro, não é o Soweto, eu fiz parte, como eu disse, durante 6 anos lá. Sim. Gravei um disco com eles, acabou não saindo e tal, aí voltei. Quando eles lançaram o disco de 98, eu ensaiei para voltar, durante 1 mês, inclusive. Era para eu voltar, eu não aceitei voltar porque eu já contei essa história, depois teve um podcast aí que tentou desmentir isso. Só que isso aconteceu, tá? Eu assim, ensaiei, eles queriam tirar um Marcinho para que eu ficasse no lugar dele. Eu falei, cara, nesse contexto eu não fico. Não, eu não vou ficar para tirar um parceiro que tá precisando, né, desse trabalho e tal. E é meu parceiro. Certo. A gente trocava uma ideia, eu tinha vendido um violão para ele e tudo mais. Então, ou seja, a gente tá sempre ligado. Essa é a grande integridade de poucos. Sim. Meu amigo, agora, sobre isso. Me fala um pouquinho sobre novidades. Tá em estúdio gravando? Vou começar agora, eu terminei os arranjos agora, tem uma música inédita que eu vou gravar, que é minha com o meu parceiro Rodrigo Morelli, a única música inédita do disco, né? Como eu disse, são regravações, compositores que meu pai, né? E faz parte da minha vida também. O meu pai apreciava muito, a Dona Irã Barbosa, o próprio Batatinha, Paulinho Laviola e tal. Zequete, são esses compositores que eu vou gravar nesse trabalho. Mas eu também estou idealizando o meu primeiro audiovisual com minhas autorias, precisamos, né? Seria um DVD de carreira, eu não tenho ainda, Precisa coroar toda essa história buscando parceiros, quem puder dar uma força pro Chiquinho do Santos gravar um DVD aí, eu agradeço a ajuda, né? Sabe que não é fácil. Eu já tive oportunidade de gravar em outros, mas assim, sempre... Mas a gente merece. Daquele jeito, assim tá bom. Não, acho que os fãs que gostam da minha música... A gente merece, né? Um os trabalho artistas e tal, merecem um trabalho bonito.
isso que eu tô demorando, mas vai sair, aguardem. Vai sair, em breve temos aí Chiquinho dos Santos com trabalho preciso. Bom, a gente vai estar lá também para acompanhando, para poder dar mais detalhes. Faz parte de tudo isso. Como que a galera te acha nas redes sociais, Chiquinho? Chiquinho? Aquele contato precisa, né? Hoje em dia, na era digital, graças a Deus, bom Deus, @Chiquinho dos Santos, @Chiquinho dos Santos, Twitter, Instagram, Facebook, fanpage, TikTok, todas as plataformas digitais. Eu sou ativo na parada. Então, se é uma coisa pertinente ao meu trabalho, eu gosto de responder, eu respondo ao fã, eu faço questão de responder. Eu gosto de fazer isso, acho que precisa disso. A gente que acha que isso é se expor demais. Eu discordo, acho que quem pode, faça. Tem que ter essa aproximação, esse contato, o fã, né? Outro ensinamento do meu pai na cadeia artística, a pessoa mais importante, meu parceiro, que é depois do compositor, é o fã. Antes do cantor, o fã. Meu pai falava, você pode brigar com o cantor, com o produtor, o arranjador, o redator, um monte de outro que tem por aí. Mas não briga com o fã. O fã, ele é unilateral. Ele gosta de você, você pode atropelar não sei quantos ali, fazer um strike, ele não vai deixar de gostar de você. Vai até puxar a tua orelha, mas não vai deixar de gostar de você. O fã, ele é desse jeito. Então, em respeito ao fã, o Brilho do Cavaco também é desse jeito, me ensinou sobre isso, né? Maravilha. Sobre postura e tal. É isso, meu irmãozão. Bom, e aqui, né, no Coruja, né? Assistam, por favor. Compartilhem, né? Sigam nas redes sociais. É isso, meu parceiro Coruja. Aliás, já gostaria de agradecer a TV ABC Brasil pelo espaço. Toda quinta-feira, às 9 da noite, estamos lá com o programa. E depois encontra nas redes sociais também, no YouTube, Spotify, etc e tal. Nas minhas redes sociais também, lógico, o meu parceirão aqui, eu faço questão que é desse jeito que as coisas andam, né? Quando o trabalho dele anda aqui, o meu trabalho automaticamente anda lá e vice-versa. É desse jeito. Quem não entende assim, tá fora da casa, olha, tá doido. Tem muita gente ainda aqui. Tem gente achando que sozinho resolve. Não resolve. Não tem como, né? Não tem. Não dá pra ser. Meu amigo, muito obrigado. Gratidão total. Um abraço. Parabéns pelo programa. Eu quero repetir aqui, eu não conhecia esse lado. Ele é um profissional multitalento. Eu sempre tive esse lado, ele escondeu de mim até o último detalhe. Ele falou, cara, sempre atrás das câmeras. Sempre. Ele falou, cara, você participaria, tô com um programa maravilhoso. Eu já tinha visto, lógico, já tinha curtido, inclusive, né? Mas assim, tava quietinho na minha. Falei, será que vai me chamar? Tem um tempo. E aí, pô, parabéns, meu irmão. Parabéns e conta comigo sempre, tá bom? Obrigado. Você é merecedor disso. Profissional íntegro e sempre procurando aprender. Aqui não vai ser diferente. Vai só subir. Voa, meu irmão, voa. Você merece. Muito obrigado. E vamos terminar com música? Vamos. Tem mais alguma coisa aí? Tem novidade. Será que tem mais alguma... Tem uma novidade. Tem pouca música, o homem, né? Tem algumas coisinhas, acho que eu devo lembrar de mais algumas. Vamos cantar uma aqui do Soweto. 30 anos. Vamos embora. 30 anos. Porque os nossos beijos não me encontram carinho, porque nossa paixão vive só de sorriso, porque o nosso mundo hoje já tão vazio, é pura solidão. Soweto 30, minha família. Tá na estrada, hein? Prestigiem. Assim como um programa do meu parceiro aqui, né? Bora, ó. Até semana que vem. Valeu, Hora do Coruja.